Você está ouvindo isso agora porque não foi acidente. Eu vi seu nome antes mesmo de você clicar neste vídeo. Vi sua data de nascimento escrita nas páginas invisíveis do destino. E eu vi os números que podem mudar tudo para você. Números que não são sorte cega, mas linguagem divina. Códigos sagrados escondidos no dia em que você nasceu. E hoje eu vou revelar isso para você. Mas antes de continuar, preciso que você entenda uma coisa. O que vou compartilhar não é magia barata. Não é superstição. É verdade espiritual que eu carreguei comigo durante anos de oração, sofrimento e revelação. Eu sou Padre Pio. Eu carreguei as chagas de Cristo em minhas mãos. Eu senti a dor do mundo e a glória do céu ao mesmo tempo. E eu aprendi que Deus fala através de símbolos, através de números, através de sinais que a maioria das pessoas ignora. Você já parou para pensar por que nasceu exatamente naquele dia? Naquela hora? Naquele momento preciso da história? Não foi casualidade. Foi projeto divino. E dentro desse projeto, há números que carregam sua missão, seu propósito, sua bênção material também. Sim, material. Porque Deus não quer que você viva na miséria. Ele não quer que você passe necessidade enquanto outros nadam em abundância. Ele quer que você prospere. Mas você precisa aprender a linguagem dele. E os números são parte dessa linguagem. Quando eu estava no convento, sozinho nas madrugadas frias enquanto todos dormiam, eu rezava. Rezava até meu corpo doer, até minha alma arder. E foi nessas noites que comecei a perceber padrões. Números que apareciam em sonhos, em visões, em coincidências que não eram coincidências. Eu via o mesmo número 3 vezes no mesmo dia. Via datas que se repetiam. Via sequências que pareciam me seguir. E então entendi. Deus estava falando. Não com palavras audíveis, mas com a matemática do universo. Com os algarismos da eternidade. E eu aprendi a ouvir. Aprendi a decifrar. E agora eu quero ensinar você. Porque sei que você está cansado. Cansado de trabalhar sem ver resultado. Cansado de tentar e não conseguir. Cansado de ver o dinheiro escapar pelos dedos como areia fina. E você se pergunta, por que comigo? Por que sempre comigo? Eu vou te dizer por quê. Porque você ainda não ativou os números que foram dados a você no dia do seu nascimento. Você ainda não acordou para o código divino que está gravado na sua alma. Deixe eu te contar algo que poucos sabem. Quando nasci, minha mãe viu uma luz entrar pela janela. Uma luz estranha, quente, que envolveu meu berço. E naquela luz, ela disse que viu números dançando. Ela não entendia o que era. Pensou que fosse delírio do parto. Mas não era. Era anúncio, era mensagem. Porque toda vida que chega ao mundo traz consigo uma assinatura numérica, uma frequência única, um código que conecta essa alma ao plano divino. E esse código pode ser usado para muitas coisas, para cura, para proteção, para sabedoria, e sim para prosperidade também. Porque prosperidade não é pecado. Prosperidade é bênção quando usada com retidão, quando usada para alimentar sua família, para dar dignidade aos seus filhos, para ajudar quem precisa. Deus não condena a riqueza. Ele condena o egoísmo. Ele condena a ganância. Mas se você busca a abundância para viver em paz e servir melhor, então você está alinhado com a vontade celestial. Agora preste atenção, porque aqui começa o segredo. Cada número da sua data de nascimento carrega uma vibração espiritual. O dia em que você nasceu não é apenas calendário. É profecia, é promessa, é chave. Vou te ensinar como extrair esses números e como usá-los. Primeiro, pegue sua data de nascimento completa, dia, mês e ano. Por exemplo, se você nasceu no dia 15 de março de 1965, você tem os números 1, 5, 0, 3, 1, 9, 6 e 5. Agora você vai somar todos esses algarismos um por um. 1 mais 5 é 6. 6 mais 0 é 6. 6 mais 3 é 9. 9 mais 1 é 10. 10 mais 9 é 19. 19 mais 6 é 25. 20 e 5 mais 5 é 30. Agora você tem 30. Mas ainda não acabou, você precisa reduzir esse número até chegar a um único dígito.
Então soma 3 mais 0. Resulta em 3. Esse 3 é seu número essencial, seu número de alma, seu primeiro número da sorte. Mas há mais. Você também pode usar o dia isolado. Se nasceu no dia 15, seu número é 1 mais 5, que resulta em 6. Esse 6 é seu número de manifestação material. É o número que atrai recursos, oportunidades financeiras, aberturas no campo físico. Depois olhe para o mês. Se nasceu em março, que é o mês 3, então 3 é seu número de caminho. É o número que guia suas escolhas diárias, suas decisões de trabalho, seus movimentos no mundo. E por último, olhe para o ano. 1965. Some 1, 9, 6, 5. 1 mais 9 é 10. 10 mais 6 é 16. 16 mais 5 é 21. Agora reduza. 2 mais 1 resulta em 3. Mais um número 3. Veja como os números se repetem. Isso não é coincidência, isso é confirmação divina. Quando um número aparece mais de uma vez na sua data, é porque ele tem peso espiritual maior na sua vida. É porque Deus está destacando aquela frequência para você. Agora que você tem seus números principais, precisa entender o que eles significam. Cada número carrega um significado espiritual profundo. O número 1 é início, liderança, força individual. É o número dos pioneiros, dos que abrem caminhos. Se você tem muito 1 na sua data, Deus está te chamando para começar algo novo, para liderar, para empreender, para não esperar que outros façam por você. O número 2 é união, parceria, equilíbrio. É o número dos que prosperam através de colaboração. Se você tem 2 forte, sua riqueza virá através de sociedades, de trabalho em equipe, de relacionamentos estratégicos. O número 3 é criatividade, expressão, comunicação. É o número dos artistas, dos que vendem com palavras, dos que encantam. Se você tem 3, sua prosperidade está ligada à sua capacidade de se expressar, de criar, de comunicar valor. O número 4 é estrutura, disciplina, construção. É o número dos que constroem impérios tijolo por tijolo. Se você tem 4, sua riqueza virá através de método, persistência, trabalho sólido. O número 5 é mudança, movimento, liberdade. É o número dos que prosperam através de adaptação, viagens, vendas, networking. Se você tem 5, não tente ficar parado. Sua bênção está no movimento. O número 6 é serviço, cuidado, responsabilidade. É o número dos que enriquecem cuidando de outros. Médicos, enfermeiros, terapeutas, professores. Se você tem 6, sua abundância vem quando você serve com amor. O número 7 é sabedoria, espiritualidade, investigação. É o número dos que prosperam através de conhecimento especializado. Se você tem 7, invista em aprender, em se tornar especialista, em estudar profundamente. Sua riqueza está no que você sabe. O número 8 é poder, autoridade, materialização. É o número do dinheiro por excelência. Se você tem 8, Deus te deu o dom da prosperidade material. Mas cuidado, com grande poder vem grande responsabilidade. Use bem. O número 9 é conclusão, humanitarismo, legado. É o número dos que enriquecem através de causas maiores. Se você tem 9, sua abundância virá quando você servir algo maior que você mesmo. Mas não basta apenas conhecer os números, você precisa ativá-los. E como se ativa? Através da atenção consciente, através da oração direcionada, através da ação alinhada. Vou te ensinar. Todo dia, ao acordar, antes de olhar o celular, antes de fazer qualquer coisa, você fecha os olhos, respira fundo 3 vezes, e então você repete mentalmente seus números da sorte, 1 de cada vez, com intenção, com fé. Você visualiza cada número brilhando em luz dourada. Você sente a vibração dele entrando no seu peito. Você agradece a Deus por aquele código sagrado e você pede que ele se manifeste na sua vida naquele dia. Isso leva menos de 3 minutos, mas muda tudo,
porque você está alinhando sua consciência com a frequência divina que foi plantada em você no dia do seu nascimento. Além disso, você deve procurar esses números no mundo. Isso é importante. Quando você vir seu número da sorte numa placa de carro, num relógio, num documento, numa conversa aleatória, pare, preste atenção. Aquilo é sinal. É Deus dizendo: estou aqui, estou guiando você. Siga por esse caminho. Muitas vezes, eu via o número 3 repetidamente antes de receber uma revelação importante. Via em páginas de livros, em horas do dia, em quantidade de pessoas que me procuravam. E eu aprendi a não ignorar, porque cada aparição era confirmação, era direção, era bênção disfarçada de coincidência. Há também uma prática poderosa que poucos conhecem. Escolha um dia da semana. Pode ser o dia da semana em que você nasceu. Nesse dia você faz um ato de generosidade usando seus números. Por exemplo, se seu número principal é 7, você dá 7 moedas para alguém necessitado. Ou você compra 7 pães e distribui. Ou você ora 7 vezes ao longo do dia por pessoas específicas. Esse ato de generosidade numérica cria um circuito espiritual. Você está honrando o código divino através da ação. E Deus honra quem honra os símbolos sagrados. Eu fiz isso durante anos. E vi milagres acontecerem. Vi pessoas receberem exatamente o que precisavam no momento, certo? Vi portas se abrirem onde só havia paredes. Vi dinheiro chegar de fontes inesperadas. Porque quando você age de acordo com a linguagem de Deus, Ele responde na mesma linguagem. Agora deixe eu te contar algo que vai fazer seu coração acelerar. Existe um número especial que você pode usar para jogos de azar, loterias, apostas. Não estou incentivando vícios. Estou falando de participação moderada, com fé, como forma de testar a providência divina. Para encontrar esse número, você faz o seguinte: pega todos os números que extraiu da sua data de nascimento, o número essencial, o número do dia, o número do mês, o número do ano, e você cria combinações. Por exemplo, se seus números são 3, 6, 3 e 3, você pode formar 3, 6, 3, 3, ou 33, 63, ou 6, 13, 33. Você varia, você combina, você sente qual sequência te chama mais, qual te dá aquele arrepio na espinha, aquela certeza inexplicável. Esse é o número que você usa. Mas atenção, você não joga por ganância, você joga como ato de fé, como forma de declarar ao universo que você confia na providência. E você já decide, antes mesmo de ganhar, o que vai fazer com aquele dinheiro. Porque Deus não entrega recursos a quem não tem propósito claro para eles. Eu vi isso acontecer. Vi um homem simples, trabalhador, pai de 4 filhos, que vivia apertado. Ele descobriu seus números através de oração profunda. Jogou na loteria durante 3 meses consecutivos. Sempre os mesmos números. Sempre com a mesma fé. E no 3º mês, ganhou. Não foi o prêmio principal, mas foi o suficiente para quitar as dívidas, reformar a casa e abrir um pequeno negócio. Ele veio me procurar chorando. Disse que era milagre. E eu disse: não foi milagre. Foi alinhamento. Foi você cooperando com o plano divino através dos códigos que Deus te deu. E ele entendeu. E se tornou próspero não só materialmente, mas espiritualmente. Porque usou a bênção para abençoar outros. Mas há também um lado de advertência que preciso te dar. Os números são sagrados. Não são brinquedo. Não são truque de mágica. São chaves espirituais. E toda chave abre portas, mas também pode fechar se usada errado. Se você usar seus números da sorte para alimentar ambição desmedida, para manipular pessoas, para acumular riqueza sem propósito nobre, você vai atrair consequências. Porque o universo é justo, Deus é justo, e tudo que você envia retorna multiplicado. Se você envia ganância, recebe vazio. Se você envia gratidão e generosidade, recebe abundância. Então, antes de ativar seus números, examine seu coração. Pergunte a si mesmo: por que eu quero prosperidade? Para que eu quero mais dinheiro? Se a resposta for egoísta, purifique sua intenção primeiro. Ore, jejue,
confesse, e só depois, trabalhe com os números. Porque números puros em mãos impuras geram confusão, mas números puros em mãos puras geram milagres. Outra coisa importante, não compartilhe seus números da sorte com qualquer pessoa. Há energias no mundo, há invejas, há olhares que secam bênçãos. Não por magia negra necessariamente, mas por vibração negativa. Se você contar para alguém invejoso que encontrou seus números divinos e está prosperando, aquela pessoa pode, mesmo sem querer, emitir uma energia de resistência. E essa resistência pode criar bloqueios. Então guarde isso como tesouro secreto. Compartilhe apenas com pessoas de fé verdadeira. Pessoas que vão orar por você e não contra você. Pessoas que vão celebrar sua vitória e não questionar. Eu sempre mantive minhas revelações em sigilo até o momento certo. E quando compartilhava, era com discernimento, com sabedoria. E isso me protegeu de muitas armadilhas espirituais. Agora vamos aprofundar um pouco mais. Existe algo chamado número de desafio. É o número que revela qual é sua maior dificuldade material nesta vida. Para calcular, você subtrai o número do seu mês de nascimento do número do seu dia. Por exemplo, se nasceu dia 15 do mês 3, você faz 6 menos 3, resulta em 3. Esse é seu número de desafio. Se o resultado for negativo, você ignora o sinal e usa o número absoluto. O número de desafio te mostra onde você precisa trabalhar, mais para prosperar. Se seu número de desafio é 1, você precisa aprender a confiar em si mesmo, a tomar iniciativa, a não esperar que outros façam por você. Se é 2, você precisa aprender a colaborar, a confiar em parcerias, a não tentar fazer tudo sozinho. Se é 3, você precisa desenvolver sua comunicação, sua criatividade, superar timidez. Se é 4, você precisa desenvolver disciplina, organização, paciência. Se é 5, você precisa aprender a lidar com mudanças, a ser flexível, a não resistir ao novo. Se é 6, você precisa aprender a servir sem se anular, a cuidar sem se esgotar. Se é 7, você precisa buscar conhecimento profundo, superar superficialidade. Se é 8, você precisa aprender a lidar com poder e dinheiro de forma equilibrada. Se é 9, você precisa aprender a completar ciclos, a deixar ir, a não se apegar. Quando você identifica seu número de desafio, você tem uma vantagem enorme, porque agora sabe onde focar. Sabe qual músculo espiritual precisa fortalecer, e quando você fortalece aquilo, a prosperidade flui naturalmente. Porque você remove o bloqueio, você abre o canal, e a bênção que estava represada agora pode correr livremente. Além de tudo isso, há um ritual simples, mas poderoso que você pode fazer uma vez por mês. Na lua nova, que simboliza novo início, você escreve seus números da sorte em um papel branco. Você escreve com caneta azul, que é cor de fé e espiritualidade. Depois, você dobra esse papel 3 vezes. E você coloca dentro da sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo 23, que fala sobre prosperidade e providência. Você deixa ali durante todo o ciclo lunar. E enquanto aquele papel está ali, você lê o Salmo 23 todo dia, com seus números na mente, com sua intenção no coração. No final do mês, na próxima lua nova, você tira o papel, agradece a Deus pelas bênçãos recebidas e queima o papel com respeito. As cinzas você joga ao vento, simbolizando que está liberando sua fé no universo. E então você faz novo papel com novos pedidos específicos, mas sempre com os mesmos números sagrados. Eu fiz rituais parecidos durante minha vida. Não eram superstições, eram atos de fé simbólicos, eram formas de materializar o invisível, de dar corpo à intenção. E funcionava porque eu não colocava fé no papel ou na caneta. Eu colocava fé em Deus. O ritual era apenas linguagem. Era a forma de comunicar ao meu próprio coração que eu levava aquilo a sério, que eu estava comprometido, e esse compromisso criava coerência interna. E coerência interna atrai coerência externa. É lei espiritual, é física divina. Também quero te falar sobre sincronicidades.
Quando você começa a trabalhar com seus números da sorte, as sincronicidades aumentam. Você vai perceber que seu número aparece em momentos-chave, antes de uma entrevista de emprego importante, antes de uma reunião de negócios, antes de uma decisão financeira grande. E quando isso acontecer, você deve interpretar como sinal verde, como confirmação celestial de que você está no caminho certo. Eu lembro de uma vez que precisava decidir se aceitava um convite para pregar em outra cidade. Estava incerto. Orei pedindo sinal. E naquele mesmo dia, vi meu número 3 vezes. Na hora do relógio quando acordei. Na página do livro que abri aleatoriamente. No número da casa onde fui visitar um doente. 3 vezes. E entendi. Era para ir. Fui. E aquela viagem mudou a vida de dezenas de pessoas, e a minha também. Porque aprendi coisas lá que não aprenderia em nenhum outro lugar. As sincronicidades são a forma de Deus falar na linguagem moderna. No mundo antigo, ele falava através de profetas, de sonhos, de vozes audíveis. No mundo de hoje, ele fala através de coincidências significativas, através de números que se repetem, através de encontros improváveis, através de mensagens que chegam no momento exato, e quem tem olhos para ver, vê. Quem tem ouvidos para ouvir, ouve. E quem tem fé para crer, prospera. Agora, uma verdade dura, mas necessária. Nem todo mundo vai prosperar com os números da sorte. Sabe por quê? Porque nem todo mundo tem fé real. Muitos têm esperança vaga. Muitos têm desejo superficial. Mas fé real é outra coisa. Fé real é certeza absoluta mesmo sem evidência visível. É agir como se já tivesse recebido antes mesmo de receber. É agradecer pela bênção antes dela chegar. E isso exige maturidade espiritual, exige disciplina emocional, exige confiança profunda em Deus. Se você ainda está preso em dúvida, em medo, em ceticismo disfarçado de prudência, os números não vão funcionar para você. Não porque eles sejam fracos, mas porque você está bloqueado. É como ter a chave certa, mas não conseguir girar porque a fechadura está enferrujada por anos de incredulidade. Então, antes de trabalhar com seus números da sorte, trabalhe sua fé. Como? Orando todo dia, lendo escrituras sagradas, jejuando quando possível, praticando gratidão mesmo quando não há muito pelo que agradecer, servindo os pobres, perdoando quem te feriu. Essas práticas limpam a ferrugem espiritual. Essas práticas abrem os canais internos, e quando os canais estão abertos, tudo flui. Dinheiro, saúde, relacionamentos, oportunidades, tudo, porque você está alinhado com a fonte de toda a abundância. Deixe eu te contar uma história real. Havia uma mulher na minha paróquia, viúva, 3 filhos pequenos, trabalhava limpando casas, vivia no limite. Um dia me procurou desesperada. Disse que não aguentava mais, que estava pensando em desistir. Eu a ouvi com paciência, e então ensinei a ela sobre os números da sorte. Calculamos juntos. Ela tinha números muito fortes ligados ao serviço e à comunicação. Sugeri que ela usasse isso, que oferecesse não só limpeza, mas organização completa de casas, que se comunicasse melhor com as clientes, que pedisse referências, que cobrasse um pouco mais, e que todo dia, ao acordar, orasse com seus números. Ela fez. Levou a sério. Em 6 meses tinha mais clientes do que conseguia atender. Em 1 ano, contratou 2 ajudantes. Em 2 anos, abriu uma pequena empresa de organização residencial. Hoje ela tem 12 funcionários e vive bem. E ela me disse, Padre Pio, você mudou minha vida. E eu respondi, eu não mudei nada. Eu só te ensinei a linguagem que Deus já estava falando com você. Você é quem teve coragem de ouvir e agir. Essa história me emociona até hoje, porque mostra que Deus não abandona ninguém. Ele planta códigos em cada um de nós, códigos de prosperidade, códigos de vitória. Mas precisamos estar dispostos a aprender. Precisamos estar dispostos a confiar. Precisamos estar dispostos a agir mesmo com medo. E aqui está uma verdade que vai libertar você. Prosperidade não é sobre merecer, é sobre receber.
Muitas pessoas bloqueiam a própria bênção porque acham que não merecem, porque carregam culpa, porque acreditam que são indignas. Mas isso é mentira do inimigo. Deus não te deu a vida para sofrer eternamente. Ele te deu a vida para florescer, para prosperar, para ser exemplo de sua bondade. Então pare de se sabotar. Pare de rejeitar oportunidades porque acha que não merece. Você merece sim. Porque é filho de Deus. Porque nasceu com um propósito. Porque seus números da sorte foram escritos antes mesmo de você existir fisicamente. Aceite isso, abrace isso e prospere. Quero também te falar sobre números mestres. São números especiais que carregam vibração dupla. São o 11, o 22 e o 33. Se na soma da sua data de nascimento aparecer um desses números antes da redução final, preste muita atenção. Você tem um número mestre. O 11 é o número da iluminação espiritual, da intuição elevada, da inspiração divina. Se você tem 11, sua prosperidade está ligada à sua conexão espiritual. Você deve orar mais, meditar mais, ouvir mais sua voz interior. Sua riqueza virá através de insights, de inspirações, de ideias que surgem do nada. O 22 é o número do construtor mestre. É poder de manifestação em grande escala. Se você tem 22, Deus te deu capacidade de construir coisas duradouras. Empresas, legados, impérios. Mas exige trabalho árduo, visão de longo prazo, paciência monumental. O 33 é o número do mestre professor, do curador, do servidor elevado. Se você tem 33, sua prosperidade vem através de ensinar, curar, servir em alto nível. São números raros, são números poderosos. E se você tem algum deles, saiba que foi escolhido para algo grande. Mas cuidado, números mestres também trazem desafios mestres. Quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Quanto maior a bênção, maior a tentação. Então, se você descobriu que tem número mestre, redobre sua vigilância espiritual. Ore mais, jejue mais, mantenha-se humilde. Porque o orgulho pode destruir tudo que o número mestre constrói. Agora estamos chegando ao coração de tudo isso, à revelação central. Você quer saber o verdadeiro segredo dos números da sorte? Não é o cálculo, não é o ritual, não é nem a sorte em si. O verdadeiro segredo é a transformação interna que acontece quando você trabalha com eles. Porque quando você passa a prestar atenção nos números, você passa a prestar atenção em tudo. Você se torna mais consciente, mais presente, mais atento aos sinais. E essa atenção elevada muda como você se move no mundo. Você começa a notar oportunidades que antes ignorava, começa a tomar decisões melhores, começa a atrair pessoas certas, não por magia, mas por consciência expandida. Os números são ferramentas de despertar. São alarmes espirituais que tiram você do piloto automático da vida. E quando você acorda, tudo muda. Eu vi isso em mim mesmo. Quando comecei a prestar atenção nos números, comecei a prestar atenção em tudo mais. Nos rostos das pessoas, nas palavras que elas usavam, nos detalhes das situações. E essa atenção me deu sabedoria, me deu discernimento, me deu vantagem espiritual. E isso se traduziu em bênçãos materiais também, porque eu sabia quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar, quando dar e quando receber. E essa sabedoria me protegeu de muitos erros, me abriu muitas portas, me conectou com muitas pessoas certas. Então entenda, os números da sorte não são amuleto mágico, são instrumento de despertar. São espelho da ordem divina. São convite para você participar conscientemente da criação da sua própria realidade. Deus te deu livre-arbítrio. Deus te deu números sagrados. Agora cabe a você juntar as duas coisas e criar a vida que Ele planejou para você. E aqui está o desafio. Você vai fazer isso? Ou vai assistir este vídeo, se emocionar, concordar com tudo e depois voltar para a mesma vida de sempre? Porque informação sem ação é apenas entretenimento.
Conhecimento sem prática é apenas filosofia vazia. Você precisa agir, precisa calcular seus números hoje mesmo, precisa começar a oração, com eles amanhã de manhã. Precisa prestar atenção nas sincronicidades a partir de agora. E precisa ter fé de que Deus está guiando cada passo. Eu sei que você está cansado. Sei que já tentou muitas coisas. Sei que às vezes a esperança parece ingenuidade. Mas eu estou te dizendo, com a autoridade de quem carregou as chagas de Cristo, com a certeza de quem viu o invisível se tornar visível. Seus números da sorte podem mudar sua vida, não sozinhos, mas combinados com fé, com oração, com ação coerente e com coração puro. Essa combinação é imbatível. Essa combinação é divina. Pense assim: Deus poderia ter feito você nascer em qualquer dia, em qualquer mês, em qualquer ano, mas Ele escolheu aquele dia específico. Por quê? Porque naquele dia, os números que você precisava para a sua missão estavam alinhados, as estrelas estavam posicionadas, as frequências estavam certas. Tudo conspirou para que você chegasse ao mundo com o código perfeito para a sua jornada. E agora, você tem a oportunidade de decifrar esse código, de ativá-lo, de usá-lo. Não desperdice isso. Não ignore isso. Não deixe o ceticismo roubar sua bênção, porque o ceticismo é luxo de quem está confortável. Você não pode se dar a esse luxo. Você precisa de mudança. Você precisa de prosperidade. Você precisa de milagre. E milagre acontece quando fé encontra ação, quando oração encontra trabalho, quando números divinos encontram coração disposto. Deixe eu te dar um último conselho prático. Compre um caderno pequeno. Pode ser simples. Nesse caderno, você vai anotar todo dia os momentos em que seus números da sorte aparecerem. A hora, o contexto, o que você estava fazendo, o que estava pensando. Depois de um mês fazendo isso, você vai reler e vai perceber padrões. Vai perceber que seu número aparece mais quando você está em certos estados emocionais, ou quando está prestes a tomar certas decisões, ou quando certas pessoas estão por perto. Esses padrões são mapas, são revelações, são GPS espiritual te mostrando o caminho da prosperidade. Use isso, confie nisso, siga isso. E lembre-se, prosperidade verdadeira não é só dinheiro, é paz, é saúde, é relacionamentos saudáveis, é propósito claro, é alegria duradoura. Os números da sorte podem abrir portas para tudo isso, porque quando você está alinhado com a ordem divina, tudo se alinha. Sua mente se acalma, seu corpo se cura, seus relacionamentos melhoram, suas finanças fluem. Tudo, porque você saiu do caos e entrou na harmonia. E a harmonia é o estado natural da criação. Caos é o que acontece quando nos desconectamos da fonte. Então, reconecte, através dos números, através da oração, através da fé. Reconecte e veja sua vida mudar de forma que você nem imaginava ser possível. Eu vi isso acontecer com centenas de pessoas. Vi milagres de prosperidade, vi transformações radicais, vi pessoas passarem da miséria à abundância em meses, não porque ficaram ricas da noite para o dia, mas porque mudaram internamente, e essa mudança interna criou mudança externa. É sempre assim. O externo reflete o interno. Se você quer mudar sua conta bancária, mude primeiro sua mente. Se você quer mudar sua realidade, mude primeiro sua consciência. E os números da sorte são ferramentas poderosas para essa mudança de consciência. Agora, respire fundo. Sinta o que está sentindo. Se está emocionado, é sinal de que algo em você reconheceu a verdade do que estou dizendo. Se está esperançoso, é sinal de que Deus está tocando seu coração. Se está curioso, é sinal de que seu espírito está pronto para aprender. Seja qual for o que está sentindo, honre isso. Não ignore. Não sufoque. Deixe essa emoção te guiar para a ação, porque emoção sem ação é energia desperdiçada, mas emoção com ação é combustível de transformação. Você não chegou até aqui por acaso.
Você assistiu até este ponto porque algo maior está operando, porque seus números te trouxeram aqui, porque Deus te guiou aqui. E agora você tem uma escolha: ignorar tudo isso e continuar lutando sozinho, ou abraçar essa revelação e deixar que ela trabalhe a favor da sua prosperidade. Eu oro para que você escolha o segundo caminho. Eu oro para que você tenha coragem de confiar. Eu oro para que seus números da sorte se manifestem em bênçãos concretas que glorifiquem a Deus e transformem sua vida. Antes de terminar, quero orar com você. Onde você estiver agora, feche seus olhos comigo. Coloque sua mão no coração e repita mentalmente enquanto eu oro. Pai Celestial, eu reconheço que Tu me criaste com propósito. Eu reconheço que no dia do meu nascimento, Tu plantaste em mim códigos sagrados de prosperidade. Eu aceito esses números. Eu ativo esses números. Eu confio que Tu me guiarás através deles. Eu prometo usar qualquer bênção que receber para honrar Teu nome e servir Tua criação. Eu liberto toda dúvida. Eu liberto todo medo. Eu liberto toda incredulidade. E eu abraço a fé. Eu abraço a esperança. Eu abraço a prosperidade que é meu direito divino. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra seus olhos. Você acabou de plantar uma semente poderosa no mundo espiritual. Agora regue essa semente com ação diária, com oração constante, com fé inabalável, e em breve você colherá frutos que hoje parecem impossíveis. Frutos de abundância, frutos de paz, frutos de alegria, porque a semente da prosperidade já está em você. Sempre esteve. Você só precisava aprender como fazê-la germinar. E eu vou estar orando por você, onde quer que você esteja, qualquer que seja seu nome. Eu vou levar você em minhas orações, porque esse é meu chamado. Essa é minha missão. Ajudar almas como a sua a encontrar o caminho da luz, o caminho da verdade, o caminho da prosperidade que não envergonha, mas dignifica, que não corrompe, mas eleva, que não divide, mas multiplica. Agora vai calcular seus números, vai começar sua jornada, vai ativar seus códigos divinos, e quando as bênçãos começarem a chegar, não se esqueça de voltar aqui e testemunhar, porque seu testemunho vai fortalecer a fé de outros, porque sua vitória vai inspirar quem ainda está lutando, porque sua prosperidade vai provar que Deus é fiel. Sempre foi, sempre será. Que a paz de Cristo esteja com você, que os números sagrados se manifestem em sua vida, que a prosperidade flua como rio caudaloso, que você nunca mais passe necessidade, que seus filhos sejam abençoados, que sua velhice seja tranquila, que seu nome seja lembrado com honra. Tudo isso eu decreto sobre você agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Lá eu vou revelar a oração poderosa que multiplica a eficácia dos seus números da sorte em 7 vezes. É conhecimento raro, é sabedoria profunda e vai complementar perfeitamente tudo o que você aprendeu aqui. Clique no card agora e continue sua jornada de prosperidade. Vamos juntos nesse caminho, com fé, com coragem, com certeza de vitória. Eu te espero lá. Que Deus te abençoe abundantemente.